é Bortoleto! É Bortoleto! É Bortoleto! Vamos pro programa, Salve de palmas pro Bortoleto, você que tá em casa. Mais pontos na Fórmula 1. Que isso, que Gente, isso. que momento! Estamos em êxtase aqui, meu Deus. Estamos em êxtase. Eu queria dizer, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, já, né? Boa tarde. Boa tarde, Meio-dia e audiência. Sejam bem-vindos. Cola no grid, entendeu? Cola no Bortoleto. Cola no Bortoleto, cola na Lai, cola no Moa, cola em todo mundo aqui. Você ligado aqui no Band Play, no band.com.br, seja muito bem-vindo. O programa tá uma loucura hoje, né? Vamos derrubar essa mesa aqui, eu e o Moa vamos subir aqui em cima, entendeu? O negócio vai ser maluco hoje aqui. Atenção, diretores da Band, não assistam Cola no Grid hoje, pra gente não ter uma demissão em massa aqui nesse programa. Obrigado mais uma vez, você acompanha a gente aqui. Deixa já o seu comentário no nosso post lá no Instagram do Esportes, na Band no Instagram, que estamos olhando tudo aqui. A Lai vai estar olhando, o Moa também. E vamos falar sobre esse grande... Peraí, cansei. Vamos falar sobre esse grande prêmio aqui, tá bom? GP da Áustria, esse que é o 11º GP da temporada, que marcou mais uma vitória de Lando Norris. Sempre bom lembrar Chupa Moa, né? Chupa Moa. Exatamente. Lando Norris hoje bailou, mas foi uma dançada, bailou em todo mundo. Mais ou O Moa menos, tá? Porque no chorando. final o Piastrinho foi chegando. Não, mas aí... E ó que ele tomou ainda uma encostadinha do Colo Pinto, hein? Beleza, tudo um espiadinho de quinta série, a gente vai ter muito nesse programa também. Bom, você, desde já, mais uma vez, muito obrigado. Você que está assistindo agora no YouTube pós o programa ao vivo, lembrando que agora é 12:08, o pessoal acha que é gravado, mas não, é ao vivo aqui no Band Play, você pode estar no YouTube também. Deixa o like, compartilha também no YouTube, pós o programa sair no YouTube, beleza? Moa Laís está comigo aqui, Lai, primeiras damas, né? Lógico, Boa sempre. tarde. Boa tarde, E vamos meu. falar de Verstappen. Ah, não, mas olha, hoje eu não quero saber de tristeza. Hoje está decretado feriado nacional, dia de São Bortoleto. Louvemos a São Borboleto, entendeu? Oremos, igreja. Por quê? Porque é os primeiros pontos, depois de quase uma década de um brasileiro pontuando na Fórmula 1. O último que pontuou foi Felipe Massa, que ele pontuou um pontinho na última corrida em Abu Dhabi. E, gente... Que dia, né? Olha aqui, olha, essas asas, tá até torta, coitada, porque essas asas aqui já até, enfim, viajaram especialmente para esse programa maravilhoso. Queria, primeiramente, agradecê-los por estar conosco mais um programa. Hoje temos muita coisa para falar. A GP da Áustria sempre entrega, né? Uma corrida sempre movimentada. E, gente, só felicidade, só alegria, entendeu? O Bortoleto pontuou com a carroça da Sauber. Ah, mas vocês estão comemorando um P8? Sim, P8 é vitória. P8 é ouro. E quem dizer o contrário não é brasileiro, hein? Que eu tô falando. Tá vivendo errado também. Tá vivendo errado. E eu queria dizer que quem tá maravilhoso com as asinhas vermelhas, entendeu? É o nosso Moa. Olha, isso até piscando, entendeu? Vai lá, olha, gente, que coisa maravilhosa. Minhas asas ferraristas é um mix, né, de Bortoleto, borboleto com Ferrari, né? Porque você sabe que eu sou torcedor da Ferrari, a Ferrari me deu alegria hoje também. Leclerc ficou em terceiro, Hamilton em quarto. A gente até cogitou quando a gente estava assistindo o programa, será que se o Piastri e o Norris se bicarem, porque estavam se bicando, Quase se os dois uma hora, abandonarem, né? Olha que mundo perfeito, quando o Bortoleto em um momento estava em quinto. As duas Ferraris no pódio, junto com o Bortoleto. Ia ser feriado nacional. Ia ser meu segundo aniversário, você brincou, né? Eu falei pra ele. Eu ia comemorar aniversário de novo se as duas Ferraris fossem com o Bortoleto. O Moa ia chorar aqui, Nossa. entendeu? Ele não ia conseguir, gente. Sério, câmera da verdade. Câmera da Olha verdade. que coisa mais bonita. Olha só, a câmera da verdade mais bonita do Mais ano. bonita Mais do ano. Gente, olha, Não, só Monocelha. faltou pra ficar mais bonito daqui a pouco, quando tiver a foto do Bortoleto aqui, porque Isso. o Norris... Norris não dá, né, gente? Não dá. Não, aqui. calma também, amor. Dá uma Moa, segurada. larga de ser rir. Ah! Esse cara merece. Vamos Essa printar, cara mesmo. entendeu? Todo dia Printa. printa a gente aqui, ó que Essa coisa é a bonita câmera da verdade mais bonita do ano. do ano. Eu queria dizer pra vocês que, assim, este homem, meio maratonista, se tivesse tido Ferrari no pódio e Aí, ó. Bortoleto, ele ia desmaiar aqui, Nossa gente. Não, e vamos falar que fase que tá o Mo, hein? Tá, ele tá numa fase boa, hein? Que fase que tá o Que Mo. fase, mas eu queria dizer pra vocês, gente, o que a gente comemorou aqui no estúdio, tá? E aquela coisa, Não. todo mundo tava preocupado, o Bortoleto vai a primeira vez que ele tá largando ali numa posição pra brigar por pontos de verdade, torcendo pra Sauber. Assim, ele largou bem, já teve outras, né, Muito bem, posições né? bem de largada. Fugiu Ele da confusão. fugiu da...
Tá vendo como é bom fazer Fórmula 2? Ele tá tão acostumado em largar no meio do caos que fez, assim, uma largada, gente, excepcional. Fugiu da confusão que acabou envolvendo Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli deu um mergulhão no Verstappen ali, né? Que a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele largou bem. Ele fez um fim de semana incrível, entendeu? Assim, treino livre, classificação, classificou em P8. Poderia ter ido melhor se não tivesse aquela bandeira amarela, né? Que teve no quali. E, gente, foi pro abraço, entendeu? Ó, ele disputando com o Alonso, gente. Sensacional, né? Disputando com o Alonso. Ó, esquece. Esquece. Não quero nem trabalhar mais. Não, Vambora. deixa quieto. Manda. Manda bala? Beleza, vamos lá. Vamos falar. Tem a largada aí, produção, pra gente já comentar? Vamos pegar aqui nesse momento. Porque se a Olha lá, produção acabou de deixar, falar. Olha a lá. gente vai falar só do Bortoleto. Não, aqui. se deixar, fica aqui. Hoje vai ser programa especial. Aí tem o Piastri já ultrapassando o Leclerc na primeira curva, né? Muito bem o Piastri. Nossa, o tá? Piastri Muito pilotou bem, muito esse bem, hoje, hein? fueira. Nó. E aí na segunda curva, a confusão vem. Tem essa chicanezinha aí. Chicane não, né? A reta que tem a chicane ali improvisada. Isso. Ali. Aí a gente tem a disputa das McLarens Muito ali, boa, entre aliás. elas. Ali. Lando, Piastri, Lando. Ei, Eita. Antonelli. E aí foi com Ei, Deus. Antonelli. É o famoso dive bomb, que foi totalmente bomb, né? Eu queria... Se você nunca ouviu essa expressão, ou se você não sabia o que ela significava, tá aí um grande exemplo do que é um Exatamente. dive bomb. E aí É tem um mais movimento O piloto que que- vem por dentro feito um maluco. É, assim, inclusive, resumindo, isso gera pontos na carteira, hein? Exatamente. Tem no mais mínimo lances uns 2 também. pontinhos aí ele vai tomar. Tem os replays sem também que a gente dúvida vai ver nenhuma. aí dessa Ó, tocada. o Verstappen on-board só do recebeu Verstappen. tristeza, olha. Que beleza. Não, o Verstappen nem viu, né? E, gente, Ó, assim, né? ele viu na Rolou, linha dele. vale dizer que teve até um comentário excepcional que o Pix do George Russell caiu na conta do Antonelli. Sei, ai, meu Deus. Entendeu? Porque, assim, pra quem não tá ligado, há boatos severos aí da Olha, Mercedes. aí a visão do Antonelli, olha que legal Ó, essa câmera. Ó, Aí e se passou, ele né? foi, ó. E já ele foi. Se passou, né? Aí, o Antonelli, ele foi muito otimista, ele jogou Sim. o carro ali por dentro, só que como ele atrasou muito a freada, travou o pneu, e aí ele vira passageiro. E outra, Ele primeira- tanto que ele tenta ali na onboard virar o volante, só que aí ele sai... O travar o pneu faz ele sair de frente, ele não consegue virar o carro. Aí é E só, pneu é só extremamente esperar. frio. Pneu extremamente frio, não tem aderência nenhuma ainda. Então, se passou aí o Antonelli. Mas, ó, Exatamente, eu tô vendo ainda, aqui- mais, meteu o ainda louco, né? mais que a gente teve meio que quase 2 procedimentos de largada por causa do abandono do Sainz. Sim. Exatamente. Então, Coitado do foi Sainz, otimista que fase demais também. o Antonelli. Ó, mas só Vacilou um muito. comentário. Já tem fotos aqui que olha que legal, Uhum. atitude legal. O Antonelli fez questão de ir pessoalmente lá na hospitalidade da Red Bull se desculpar com o Verstappen pelo incidente. Ele foi lá na Red Bull, Baita atitude. entendeu? Baita atitude, super esportista. Já mostra que o garoto já tem personalidade, Já tem maturidade, vai lá. E ó, eu aquela, né, errei. gente? Pode ser companheiro dele de equipe depois, né? Você está sabendo aí da fofoca, né? É, será que por isso, Ó. dessa tranquilidade que o Verstappen saiu? A gente até comentou, né, que o Verstappen, por incresça que parível, saiu do carro, eles saíram do lado, ele saiu do lado do Antonelli e ele não fez nada. Só E a gente faltou sabe dar que um o tapinha no Verstappen... braço, assim, tá tudo bem. É, Exatamente. E o Verstappen é um cara que tá brigando pelas primeiras posições, ainda nem chegamos na metade do campeonato, então um abandono é muito danoso muito. pro Verstappen em si no campeonato de E pilotos, pra Red Bull, que não principalmente. quer perder ele também, né? E Tem a de- famosa é. cláusula do terceiro lugar aí, a gente não sabe se é real, Detalhe, até um comentário aqui no nosso post que foi maravilhoso. Ó, Thaís mandou assim: preciso do telefone da terapeuta do Verstappen pra ontem. Ele sair do carro, tranquilo do carro e ainda conversar numa boa com o Antonelli, mano. Gente, conhecendo o Verstappen, se fosse o Russell, aí a gente ia pular de Fórmula 1 pra MMA, mas... Que beleza. UFC, porque a coisa ia pegar ali, entendeu? E Tá assim, mudado o homem, você acha? não, eu acho que é porque tá em negociação Ah, mesmo, tá, Igor. pode Também ser. acho, também acho. Se ele tivesse Será? realmente ali, vou ficar na Red Bull, tô disputando o quinto título, tô disputando, ele ia ficar, muito. Primeiro que ele não ia nem... Se bem Ele ia que- nem andar do lado do Antonelli. Isso, é. É. Com certeza ele ia dar mesmo muito bravo, ele ia relevar um pouco, por ser um piloto primeiro ano, É, jovem, ele é muito mas ele cuidadoso não com ia os ser pilotos todo mais jovens. paz e amor desse jeito. É porque assim, vale dizer que o Verstappen ele é muito cuidadoso com os jovens pilotos, ele é meio paizão da galera, porque quando o Verstappen estreou, ele era muito jovem e ele foi muito criticado, enfim. Então ele tem esse senso de proteção. Certo. Mas um ponto importante,
ele tá preocupado também com as reprimendas, né? Ele tinha que ficar bonzinho até esse GP, porque no próximo ele já tem ali libera 3 pontinhos pra ele. Por Entendeu? partes, né? Vamos Vai por liberando partes. por partes Vai os liberando pontos. por partes. Vai Então, vencendo. vai vencendo ali os pontos. Então, eu acho que isso pesa porque a FIA, com essa questão de palavrões, de ofensas, né? Imagina uma treta ali. Mas é o que eu falo. Ele gosta muito do Antonelli, a gente já viu interações deles em diversas oportunidades. Tem essa questão que o próprio George Russell, gente, foi o próprio George Russell que falou que tem negociações rolando entre o Verstappen e a Mercedes. E o próprio Toto Wolff confirmou que eles têm interesse no Verstappen. E, por óbvio, também essa questão da pontuação. Mas assim, eu falei, ih, gente, se ele vai descer chutando o carro. Mas não. A lá Baku, né? A lá Baku, entendeu? Exatamente. Comentaram aqui no nosso post mesmo, ó. Preciso do telefone do terapeuta do Verstappen pra ontem. acabou de Eu ler. acabei de ler. Vixe, olha. Uma salva de palmas para atenção. Uma salva de palmas para mim. Isso, gente, é porque Isso tá que, muito dá emocionado. isso que dá eu ficar lendo os posts e não prestar atenção. Cada um fazendo uma coisinha aqui. Ó, aí outro vai comentário, mas desenrolando. a gente vai chegar nesse ponto que é do final, quando a gente fala do Bortoleto. É um comentário aqui interessante, que o pessoal tá meio bravo com o Lando, viu? Ah, é? Que isso? E eu já gosto dessa pessoa. Ó, Fernanda Tereza, Max saindo do carro calmamente após ter saído da primeira volta. O homem tá mudado. Todo mundo achando impressionante isso aí do Verstappen. Gente, né? todo mundo Não, aqui é tá porque não é Calma, comum. galera, A gente calma. lembra daquela imagem do Verstappen com o Hamilton, aquela treta do Ocon. Lembra que o Ocon... Saudades. Mano, ele Eterno foi 2018, saiu na mão, Brasil. brigou mesmo com Foi. o Ocon. E até do ano passado, as disputas dele, principalmente com o Lando Norris, né? Então não é comum ele fazer isso. Provavelmente vai numa linha do que a Laís comentou, provavelmente algo nos bastidores deve estar acontecendo para ele tá com essa calma toda. Não é mas normal. também por Ele quem tá era, mais né? maduro, agora é o papai Verstappen. Com certeza ele tá mais calmo, isso sem dúvida, e mais de maduro. fato, Mas a esse ponto de você tomar um dive bomb, você sair na primeira. E ainda o GP é na casa da Red Bull. Então, rapazes. Assim, É. muito estranho tudo isso. E outro ponto dessa largada que eu acho que é importante a gente comentar é que a briga das McLarens, né? Exatamente. Que as exatamente. McLarens ali, elas disputaram o tempo todo ali. Acho que o momento ali depois dos pitstops que teve que o Lando conseguiu abrir. Mas a largada foi assim, Piastri, Lando. E aquela coisa, o coração do McLarista, o papai fan, tá testando, né, gente? Porque assim... Olha, eu que não torço pra McLaren, né? Tipo, não é a minha equipe, mas assim, eu tava sofrendo. Exato. Entendeu? Eu lembrei Aquelas primeiras do voltas. GP de Monza do ano passado, que o Leclerc e o Sainz ficaram disputando ali o pódio. E aí nas últimas voltas, aquela primeira curva, né, na chicane ali de Monza, eles quase batendo no outro. Então, imaginei o torcedor da McLaren também passando calafrios com esses momentos. Condolências. A gente que... Eu não sou torcedor da McLaren, eu tava adorando. Porque a gente quer ver disputas, quer ver os dois brigando ali na pista. Mas o torcedor... Tanto que depois eles tiveram essas disputas ali, mas logo já deram uma Uma hora maneirada. eles se engalfinharam bastante ali no começo, como a Lai falou, antes das paradas. A gente viu os dois quase indo pra fora, né? Quase um dando ultrapassagem no outro, Davi bomba, outro metendo X, aquela coisa toda. Mas aí as coisas se acalmaram depois das paradas. O Piastri também parou mais cedo que o Lando, e aí acabou gastando os pneus também antes. Teve até uma travada que ele deu lá no E outra- após as Uma paradas. coisa que dá pra perceber, que assim, eu acho que pode ser a estratégia da própria McLaren, depois do último GP que os dois se bateram ali, né? É que eu acho que a McLaren prioriza aquele que larga melhor e tem melhor ritmo, né? Então, tanto é que teve a hora do pit stop, que a própria McLaren falou, olha, Piastri, vê seu ritmo agora que você tá sem o ar sujo, né? E logo depois o Lando... Eu tenho uma opinião ainda sobre os dois, que é o seguinte. Ai, lá vem. Polêmico, minha posição. Lance. Eu acho que o Piastri, a longo prazo, vai ser muito mais piloto do que o Lando Norris. A longo prazo ainda. Amém. Hoje, no dia, igual hoje, assim, o dia que o Lando Norris tá forte mentalmente, nada tá abalando ele. Ele vai num dia confiante,
Lando Norris ainda é mais piloto que Piastri nesse Mas momento. ele tem mais tempo de Não, Fórmula 1, né? exatamente, por conta disso, porque tem mais tempo de Fórmula 1, então hoje o Lando ainda é mais piloto que o Piastri nesse momento. Mas o Piastri, talento natural, ou no futuro vai ser muito mais que o Lando Norris. Mas Lando Norris, se tivesse a cabeça boa de todo o GP, ser mais contínuo essa de ele vencer, não ficar sempre nessa preocupação de, ai meu Deus, eu não posso errar, eu não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Se ele focasse na pilotagem, exatamente. Né? Ele estaria liderando o campeonato com tranquilidade, posso dizer aqui. Mas o Piastri é um baita de um piloto, mas quando o Lando tá no dia dele, ele ainda é mais piloto que o Piastri nesses momentos de que ele tá bem. O dia que ele chega bem no autódromo, na pista, se sente bem com tudo, ele vai muito melhor que o Piastri, tanto que a gente viu hoje no quali. Meio segundo à frente, que na Fórmula 1 é um... Nossa, se eu não me engano, foi a maior margem desse ano aí, do primeiro pro segundo lugar. Não, e assim, a gente tem que ver também que os carros são pareios, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu gosto muito do Lando, eu acho, sempre defendi o Lando, até quando o pessoal chamava de Lando no wins. Não, que assim, né? Ele entrou numa fase que a McLaren estava começando a sua reestruturação, né? Então, assim, é muito importante a gente ter. Só que a minha questão com o Lando é essa questão da inconstância dele. Inconstância, exatamente. E com essa questão da inconstância, a chance do Piastri ser campeão esse ano ainda é maior, porque ele ainda é inconstante. Eu acho que muita coisa vai se definir em Silverstone, que é a casa de Lando Norris, né? A casa de Lando Norris, a casa do Russell, do Hamilton e do Berman. Mas assim, principalmente porque a gente tem uma questão que é a pressão do público. Vai ter uma arquibancada Lando Norris esse ano em Silverstone, né? Lançaram uma marca da Monster, em especial a Silverstone, com um especial a Lando Norris. Então, tem uma pressão do público muito forte. Então, saber como ele vai lidar com isso e como que o Piastri ele tira vantagem das falhas do Lando Norris. Essa que é o ponto de inteligência do Piastri, que às vezes deixa ele à frente do Lando. Mas em questão de talento, gente... Ambos são talentosos, ambos estão ali porque merecem estar ali, ambos têm carros competitivos e é o que bem que você falou. Quando o Lando Norris está com a cabeça no lugar e focado na corrida, ele acerta e vai. Não errou, não bateu, não se defendeu muito bem. O Piastri não deu sossego para ele ali, entendeu? Encostou ali no fim da corrida. Sim. Então ele poderia, na pressão do Piastri que tá chegando, ele errar, cometer algum erro. E não, gente, foi uma corrida 10 de 10 no menino Lando. Pra mim... Peraí. Pra mim... Chupa, amor, chupa! O balde sempre estará aqui, mas hoje vazio, porque tenho que dar o braço a torcer e elogiar Lando Norris, porque esse final de semana ele foi impecável. TL2, TL3, liderou. Fez um quali muito bom. Se eu não me engano, as 3 sessões, Q1, Q2 e Q3, ele liderou. Fez uma baita volta, um 3.9, ao contrário de um 4.3 o ano passado do Verstappen. Então tirou quase meio segundo da pole position de 2024. Chegou no GP. Contra a tradição, ele largou bem. Ele acabou largando bem. Teve ali um enrosco quando o Piastri ultrapassou o Leclerc, que o Léo comentou. Mas depois, apesar dessas trocas de posição, ele acabou ficando ali na frente e dominou praticamente o GP nessa primeira colocação. E o que o Norris fez hoje é o motivo pelo qual eu e muitas pessoas cobram tanto ele e enchem, vamos dizer assim, enchem tanto o saco dele, porque ele tem esse potencial. Ele pode estar fazendo isso. Ele tem o melhor carro do grid e ele é o cara mais experiente da equipe. Então esse foi o 11º GP, agora o Piastri tem 5 vitórias e o Lando 3, ele venceu na Austrália, em Mônaco e agora aqui na Áustria. Era para ser, no mínimo, o contrário, se a gente for parar para pensar. Era pro Lando ter vencido umas 6, 7... E o Piastri ter vencido umas 2, e aí uma outra corrida, aí é o Verstappen, porque é o Verstappen, o Russell, acontece algo assim de... Sempre tem um piloto que acaba destoando ali, vencendo um GP em todo ano. Então, por isso que a gente cobra tanto ele. Mas o que ele fez no último GP, no quali, e principalmente com o Piastri, e ainda ter corrido o risco de ter tirado o Piastri daquela corrida no Canadá. E aí, lá em Jeddah, no quali, ele também bateu sozinho. Então, por isso que a gente cobra tanto ele. Porque ele tem potencial,
Era pra ele ser fácil campeão esse ano. Era pra ele não estar tendo dificuldade quase nenhuma, porque seu rival era pra ser seu companheiro de equipe. Agora não. Ele acaba errando sozinho, tendo problemas, batendo no seu companheiro de equipe. Por isso a gente cobra ele. Agora, esse GP da Áustria é a prova de que não só ele tem potencial e ele é muito bom, como ele pode lutar por esse título, porque agora tá 5-3. E foram só 11. Ainda temos 13 GPs esse ano ainda, não chegamos nem na metade. Nem na metade. Então, assim, se a confiança que falta pro Norris, hoje é o momento dele falar com o seu coach, falar com... olhar no espelho mesmo, ele para ele mesmo e falar, cara, não só dá para eu ser campeão, como eu tenho muita chance. Então, ele colocar a cabeça no lugar, foi o que a Laís falou. Próximo GP em Silverstone, na casa dele. Se ele vence 2 GP seguidos, ainda mais na casa dele, ó, imagina a confiança, o quanto que vai aumentar. Então, enche o saco dele? Sim. Mas é porque era pra ele estar fazendo isso que ele fez nesse GP. Viu, Lando? Você queria que ele dominasse. Viu? Você queria que ele dominasse, pode falar. Dominasse. Posso fazer um comentário aqui, ó? No final é sempre um chupa-moa. É isso aí, gente, chupa-moa. Ó, um comentário aqui no nosso post. Quem quiser participar do programa, vai lá no nosso post que tá no meu perfil, no dos meninos e do Esporte na Band. Isso aí. Ó, chegar de treinador. Achei muito importante a estratégia da McLaren. Do jeito que vinha, acredito que corria o risco de os dois estragarem a corrida. Mas eu acho que se não fossem os retardatários, o Piastri tinha passado. O Piastri vinha metendo volta rápida em cima de volta rápida. Tava absurdo. Sim. O ritmo dele de final de corrida. Isso me lembrou muito o estilo de pilotagem do Verstappen, que economiza pneu e deixa para dar tudo de si nas últimas voltas, né? Quando precisa ultrapassar alguém. Mas, assim, essa é uma questão para se pensar também, hein, galera. Será que teria passado? Aquela questão, o que a McLaren precisa deixar bem definido, e que às vezes as pessoas me criticam por falar isso, é que ela precisa definir quem é a sua prioridade até a determinada corrida ou determinado momento. Porque os pilotos, gente, eles querem vencer, e assim, eles não estão ali para brigar, para ficar em pódio, aceitar, dar isso. Não. Se tiver em condições de, igual os dois que estão em condições de disputar campeonato, então sim, gente, eles vão brigar. Mas eu acho que a equipe tem o controle de determinar o momento de ser feito isso e como ser feito isso. Se eles vão escutar, é outra conversa, né? Mas assim, a equipe tem essa possibilidade de tentar organizar a casa. E a falta de definição da prioridade pode levar a McLaren a ter problemas ao longo do resto da temporada, desses dois se batendo, como aconteceu na última corrida. Como quase aconteceu hoje, porque teve um momento ali que os dois, né, que a gente falou, nossa, agora eles vão pro muro, mas não, graças a Deus ali, não, né? Assim, aquela coisa, se tivessem se batido, o Bortoleto ia ter pontuado mais, Exato, né? É. Ia dar um Não, P6 ali. Se eles tivessem se batido, a coisa ia ficar feia. Em 2 GP seguidos... Ali, não gente, pontuar, aí Mas essa questão de desgaste de pneu, eu acho que é uma coisa mais da estratégia da equipe do que dos próprios dois. Por exemplo, o Bortoleto. Ele demorou um pouquinho para fazer as 2 paradas dele. E aí a gente olha esse final, depois a gente vai entrar mais em detalhes, mas o finalzinho ali faltou umas 2 voltas para ele realmente passar o Alonso e talvez buscar o Lawson ali. Então, talvez com esse jogo de equipe do Piastri e do Norris, em qual momento eles vão parar, talvez também foi nisso. Vamos deixar ele um pouquinho a mais, e aí naturalmente o Piastri ia ter um pneu um pouco mais novo. E aí ele ia acabar chegando mais o Norris. Tanto que ele foi tirando, estava 6 segundos atrás, foi tirando, 5, 4, 3, 2 segundos. E aí quando chega nas últimas voltas, aí eles falam, bom, não vou forçar aqui um pouco a mais, que capaz de ficar forçando o ritmo, ainda mais essa pista que é uma pista muito rápida, para o piloto perder a traseira do carro e abandonar, bater no muro, é isso aqui, ó. Então... eu acho que talvez seja uma coisa mais estratégia da equipe, não necessariamente de escolher um primeiro piloto. Pelo menos na minha opinião, eu acho muito cedo para a McLaren ainda escolher um primeiro piloto, ainda mais agora que está 5 vitórias para o Piastri e 3 para o Norris. Se tivesse uma coisa muito dominante, sei lá, se o Piastri tivesse vencido 8 e o Norris 1, ou o Norris 8-2, aí eu ia falar, nossa, aí não tem como, Norris, vamos fazer uma reunião aqui, Norris... Não dá mais, a gente vai priorizar ele, a não ser que você comece a vencer todo o GP. Agora, se não acontecer falando de estratégia, vamos priorizar o Piastri. Como tá muito parecido, eles vão acabar fazendo igual fizeram até hoje. Os dois largando com o mesmo composto de pneu, os dois largando, parando
com poucas voltas de diferença, pouco ali a diferença, e trocando para os mesmos compostos de pneus, não fazendo uma coisa muito diferente. Então, pelo menos na minha opinião, ainda não é o momento de escolher um piloto, mas concordo com a Laís de que isso tem que acontecer para não cometerem o mesmo erro que fizeram ano passado. O que eu falo é determinar as prioridades na corrida. Por exemplo, ó, o Lando tá largando na frente, prioridade de estratégia mais favorável é do Lando Norris, entendeu? Eu acho que nesse momento, tudo bem, é o que você falou. Tá muito pau a pau, os dois estão em condições de disputar. Obviamente o Piastri tá na frente, mas eu acho que às vezes falta para não acontecer isso. Olha, não é para brigar. Ah, mas não é para brigar, entendeu? Ou se forem para disputar, que não coloque a equipe em risco. Porque assim, gente, piloto não quer andar em P2. Piloto, eu falo, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores, entendeu? Isso, Então, assim, eu acho que em algum momento... Ó, isso, ajeita minhas asas. Ajeita minhas asas. Boa, Brabuleta. Boa, Brabuleta. Borbolete. Mas eu acho importante a gente... que vai ter que chegar um momento em que a McLaren vai ter que... Vai. E aí, isso pode definir, inclusive, gente, contratos futuros. Porque o do Lando, ele foi renovado por múltiplos anos antes, né? E aí, como é que vai ficar? E, gente, eu cantei essa pedra quando o Piastri foi contratado. McLaren ter 2 pilotos tão bons juntos, isso em algum momento esse angu vai virar caroço. Isso que estamos falando da primeira temporada dos dois, assim, digamos assim, os dois em alto nível, disputando frente a frente, um contra o outro. Eu também acho que isso vai chegar, mas como o Mo falou, ainda acho que é muito cedo. E outra, é difícil falar para um piloto, cara, não ataca o seu companheiro de equipe, é difícil falar o instinto natural dele, né? É complicado. Né? É complicado. Quem assistiu Fórmula 1 o filme vai entender o que a gente tá falando. Não tem spoiler, eu não assisti ainda o filme, galera. A gente assistindo a corrida doido para falar sobre o filme e o Léo não assistiu. Preciso de uma parceria pra ir assistir. Cola no Léo. Cola no Léo. Tamo junto. E agora é o seguinte... E eu tava vendo um comentário aqui no nosso post falando sobre o Sainz. Nossa, coitado do Sainz. Exatamente esse comentário. O pobre do Sainz, gente, nem largou. Se tem Sainz, tem fogo no carro. Já pode dizer tradição na Áustria? Olha, coitado, eu acho que ele vai começar a não ir pra Áustria correr mais, viu? Nossa. Aliás, coitada da Williams, né? Os dois carros retired. Os 2 carros tiveram problema. O Albon fez uma baita largada, né? Ganhou 5 posições. Ganhou 5 posições, fez uma baita largada. E aí ele recebeu aquele rádio que nenhum piloto quer receber. Retire the car. Retire the car. Exatamente. Vem pro boxe e vamos abandonar. Mas a gente falou sobre a corrida, sobre todo mundo. Agora é o seguinte, eu sei que a gente podia falar aqui do Gasly que pontuou, do Alonso que foi bem também, de não sei quem, das Ferraris. Mas a gente tá muito racional nesse programa aqui. Eu quero o Bortoleto na mesa. Uma salva de palmas. Bortoleto! Estamos muito racional. Eu queria dizer que toda vez que a câmera filmar, me aparecer, eu vou bater palma. Bortoleto, tá? Mas Bortoleto. Gente, acabou a humildade. Acabou. Entendeu? Esse negócio de... É isso. Não, e o Tá cheio de meme de Bortoleto. Você falou pra gente não falar do Alonso? Temos que falar do Alonso, porque o Alonso passou um sufoco, hein? Com o Bortoleto. Mas o Alonso passou um sufoco na gente. Passou. Porque, naquelas disputas lá, ele poderia, já fez ele já foi o manager ali, já ajudou o Bortoleto a entrar na Fórmula 1. Nos primeiros pontos do menino, não deixa ele passar um sufoco desse. Porque ali porque nessas disputas, igual eu falei, a Áustria é um GP muito rápido, nessas disputas ali, pro Bortoleto, que é muito anos-luz com menor experiência que o nosso menino Bortoleto. Então, a chance de alguém nessas disputas perder a traseira do carro e bater e ir pra brita ali e sair era do Bortoleto, não do Alonso. Mas eu vou defender o Alonso. Jovem Alonso. Eu vou defender Facilita, o nosso Alonsinho. Eu sempre passo um paninho pra ele. Mas sabe por quê? Ele tá ajudando a construir o caráter do Bortoleto na pista. Tipo, olha, já que você tá aqui, vou te dar a canseira. E, gente, que imagem linda. Os dois acabaram a corrida se abraçando, entendeu? O Bortoleto foi bem também nas últimas voltas, pressionando o Alonso, porque a gente via que ele tinha janela pra
meteu Olha louco, lá, igual o olha que Antonelli. imagem Ó, que linda, momento. gente. Ai, Que legal, entendeu? cara, Não tem aí, ó. como. Gente, Muito legal. todo Que momento. mundo tá borboletizado. Que o borboleta é alto também, agora que eu tô vendo, hein? Borboleta não, que o bortoleto. perdão. Bortoleto. Bortoletinho, borboleta. Ou o Alonso que é baixo. Pode Não, ser também. é um conjunto dos conjunto dois. dos Não, o dois. borboleta é alto, já encontrei com ele no autódromo. passando Ele é, nas ele é curvas, alto mesmo. Ah, E então o você é Alonso- amigo do Bortoleto, Não, então? só- Eu tenho foto com o Só borboleta. passou por mim, assim, né? entendi. Aí- Mas ó, eu queria dizer pra vocês aqui, gente, que tá Faz tempo todo também. mundo borboletizado. Primeiro, o Verstappen ali e o deu né, ele e o Gabriel, Sim. Verstappen e Gabriel trocaram vácuos Câmera ali. della True. Olha lá, della verdade. Entendeu? Olha só, o Max deu uma ajudinha ali pro Peraí, só um adendo, Bortoleto cara. Eu tô pensando. horrível com essa monocelha. Desculpa a audiência. tamo Gente, junto. nós estamos juninos. Olha Nossa, que momento. Agora, foi mal, Laís. É que agora não vai dar tempo da gente colocar ali, mas eu acabei de ver um vídeo. É o vídeo. O vídeo dessa imagem, sabe beleza. como que foi? É que a gente, pessoal, a gente entra aqui no programa logo depois que Logo acabou depois, o GP. é. Sabe como foi? O Bortoleto ainda tava dentro do carro, o Alonso foi, com o Bortoleto ainda sentado, o Deixa eu Alonso ver. pegou, chamou ele, esperou ele levantar e aconteceu esse momento. Ah, que é legal. Então, muito pai o de Alonso menino, que né? realmente foi. Daddy Lonso, né? E É assim, isso aí. gente, vocês abrirem a página da Fórmula 1, A só direção tem tá zoando post. nós aqui, viu? Eles Tá até feio pra esqueceram do cacete. Lando Norris, só tem post do Vamos Gabriel O quê? na página da Fórmula 1, até esqueceram do Lando Norris, só tem post. Não, é Passou- Gabriel. Não, o A resto é humildade coisas coadjuvantes. Acabou. É, A humildade acabou. É isso aí. Que corrida, que administração de pneus, entendeu? No momento de acelerar, acelerou, entendeu? Foi constante, largando numa posição em que ele fugiu de uma batida. Serginho até falou, Exato. larga bem Bortoleto. Larga bem, Bortoleto. E assim, além disso, fim de semana impecável. E não tem como, né? Ele manda bem nessa pista. Manda bem. Aquela coisa, Silverstone, a gente já vai sonhar com P5, entendeu? Ah, ele tá de trator. Gente, o trator tá evoluindo. E tá evoluindo, vocês estão esquecendo um detalhe. Ano que vem, esse trator não existe mais. O trator Exato. vem Audi, entendeu? Um Ele trator tá- turbinado. É o seguinte, agora a gente Tomara vai que não passar seja o um trator. trator, né? Tem o trator ruim, agora a gente vai passar o trator em cima Passar, deles. exatamente. Entendeu? Olha lá. Tem mais meme aí. Verdade, ó. Ei, Vamos de memes, vamos de beleza. memes, vamos de memes. Ai, Ei, ó, gente. Kimi Antonelli. Que dia longo hoje. Não, pro no Verstappen, mínimo né? uns 2 pontos na carteira. O Antonelli Não, o tem que Verstappen tomar já por não tá essa, querendo né? muito trabalhar, né, gente? Ele tá meio cansado, né? Então ele já falou, ah, É. Curti isso minha aí. filhinha lá. Qual que é o próximo? Me diz que tem memes do Bortoleto Tem aí mais. hoje, meu diretor. Diz que tem. Ah, Nothing muito just... bom. Gente, Esse. just an incident. Entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele foi lá na sala da Red Bull, falar lá na hospitalidade, falar assim, nothing, just an E incident. quem entendeu isso daqui, você que entendeu, é muito fã de Fórmula 1. Você pegou a referência. Você eu pegou a sei. referência dessa frase Legal o e cenário do também, que que tá no aconteceu. cartódromo. Tá no Nothing, just cartódromo an também, dá pra ver, incident. né? Todo menininho Eu acho aí. que eu vou fazer uma camiseta Kimi com isso, Antonelli. com essa imagem. Muito boa. Ai, ai. Vamos Galera, aí. final de Tem mais? semana bom demais. Não falando só da corrida, mas o Bortoleto ficou no top 10 todos os treinos. Se classificou ontem também em P8. No Q2, ficou... Foi P5. Fez um 4.9, baita tempo. Ainda mais falando de Sauber, ainda mais falando de uma Sauber aí, ficando a 4 décimos só da pole. No Q2 e no Q1 e no Q3, perdão, classificou em oitavo. E também aí, cara, acho que final de semana pra ele guardar no coração. No ano passado na Fórmula 4 foi uma reviravolta pra ele também na Fórmula 2 nessa pista. E tomara que agora seja uma constância aí. É difícil a gente falar, a gente tá brincando, a gente tá falando que pode, não sei o que lá, mas a gente tá dando uma exagerada. Mas a gente quer, a gente sonha. O torcedor pode sonhar, deixa o torcedor sonhar. Eu Exato, acredito exato. em pódio esse ano, gente. Mas que seja uma É. constante, ele ali Entendeu? brigando pela pontuação, P10, P9. Ele mesmo, precisava né? destravar, entendeu? Destravar, exatamente. E outra coisa, o próprio companheiro de equipe dele falou muito bem dele essa semana, falou assim que ele é um piloto muito jovem, muito rápido, muito constante, muito dedicado, que tá sempre desenvolvendo, ajudando no desenvolvimento do carro, tá sempre em simulador, que ele não tem medo de competir, não tem medo de ninguém ali, que ele sabe que ele tá ali porque ele mereceu estar ali. Então, gente, era questão de tempo. Ah, mas ele... Esquece! Nós estamos borboletizados, meu amor. Aqui é uma nação de borboletos muito Soberbo feliz. está de volta. Soberbos, É, Não entendeu? quero nem saber. Foi o que você Quero nem comentou. saber. Tudo bem que ele tá num dos piores carros do grid, etc. Tanto que a gente se empolgou. Vamos continuar empolgados, exatamente. isso. Mas
Olha lá. Essa- a gente Essa aqui, ó. é a imagem do final de Essa- semana. Estamos exatamente Essa desse que é a jeito imagem do fim de semana. daqui pra frente, mas a gente tem que ver em Silverstone, que também é uma pista rápida, só que tem muito mais pontos. Apesar de ser rápida, tem mais pontos de baixa velocidade do que essa da Áustria. Sim. E tomara que não aconteça o que aconteceu com a Mercedes, né? Porque no último GP no Canadá venceu, Foi bem demais. com o pódio do Antonelli, com os dois pilotos no pódio, e aí agora? Um dá o Exatamente. dive bomb, o outro chega mais pra trás, não, pega o mas pódio. isso que Então vá- tomara que isso não afaste aconteça. essa Tomara que isso não negatividade. aconteça. Entendeu? Afasta essa negatividade. Vamos focar aqui. Olha que imagem maravilhosa. Entendeu? O sol borboleta. Gente, e quem criou isso aqui É um gênio. é um gênio, entendeu? Olha, o meu sonho, assim, eu sei que não vai demorar muito, entendeu? Pra gente poder ver aquela bandeira do Brasil no pódio, gente. Eu já quero, Não, entendeu? logo. Imagina. Eu vou chorar. Imagina. Entendeu? Eu vou chorar. Daqui a algum tempo o hino também do Brasil. Nossa, eu vou chorar. Essa é Vou uma coisa chorar, de louco. gente, é sério. Coelho louco. Vamos falar também hoje sobre o Rafa Câmara já no programa também, antes da gente terminar, que também pontuou bem aí rumo ao seu título na Fórmula 3, Tá né, meus vindo, amigos? tá vindo. E uma outra coisa que eu queria comentar ainda da Comente. Fórmula 1 Sim. é as colisões ali de Colapinto e Tsunoda, que tomaram foi uma também. coisa de maluco também, né? O Colapinto, o Sérgio brincou na coladorra. Colador. Coladorra. Cola no Doha. Exato. Que foi uma situação nada a ver um com o outro. O Tsunoda, que mais uma vez, temos que falar aqui, fica no Q1 de novo. A maldição do segundo carro da Red Bull. Isso Laís, aí. quero o comentário de vocês, porque mais uma vez fica no Q1, mais uma vez termina lá atrás, e não só terminou lá atrás, como colidiu com outro piloto. Música Era o triste. momento do Tsunoda se consagrar, porque não tinha um outro carro. Música e aí, triste Red Buller, pra Red Buller. Ele tem que jogar água no meu chopp, né, galera? Não, Sério. eu só tô comentando fatos da corrida. Ai, olha, eu vou falar pra vocês. Sabe aquela coisa, o gigante adormeceu, aquela figurinha? Tá. Aham. É a minha Red Bull. E assim, gente, a maldição do segundo assento é uma verdade. Tá Ficou bom? em último, tá? Cara, ele ficou em Meu último. Deus. Ele errou, entendeu? Cometeu ali um erro, tomou penalidade. E é o que você falou, era uma oportunidade dele tentar pelo menos pontuar e mostrar o seu valor ali, né? E aquela coisa nunca foi o piloto apenas, né? Tudo bem que o Lawson, de fato, ele não tá entregando nem muito ali na Racing Bulls ali, consegue uma coisinha, depois, né? Não é uma Aham. coisa muito constante. A gente sabe que a Red Bull tá focada também no próximo Max Verstappen deles, né? Que é o novo prodígio deles, que já conseguiu autorização para superlicença, que é um plano, né, ali para a Red Bull pensar num Pós-Max? num pós-Max, né? Que assim, gente, é uma realidade. A Red Bull tem que trabalhar com essa possibilidade cada vez mais possível, devido à situação dele, devido à questão contratual também. Mas, assim, falando de Tsunoda, eu nem consigo culpar o Tsunoda, porque eu acho que o Tsunoda, gente, assim, o carro é uma draga. Assim, o carro da Red Bull tá uma draga, tá com problemas. O Max reclamou o fim de semana inteiro Demais. que o carro não tinha estabilidade nenhuma. Vocês podem ver, a classificação dele foi penosa, os treinos livres foram penosos. O carro tá com algum problema. Claramente nas curvas de altas no treino, deu pra ver que ele tava brigando Ele muito brigava com o carro. né? O carro ele deu um 360. O carro entendeu? escapava. Ali na fim da volta. Então, assim, obviamente a Red Bull tem um problema de carro. E, obviamente, que não é qualquer piloto que consegue pilotar o carro da Red Bull. Sim, o carro da Red Bull muito é pensado no estilo de pilotagem do Verstappen, fato. Mas se nem o Verstappen, que tem o estilo de pilotagem para esse carro, tá conseguindo domar esse carro, é porque, de fato, é um problema. Eu acho que, assim, eu, particularmente, não vejo o Tsunoda. Não acho que ele seja um mau piloto, mas eu também não acho que ele seja um piloto apto para tal desafio. E também não consigo ver quem seria. Né? Então, das opções que a Red Bull tem, é a melhor opção e vai continuar. Acho que a própria Red Bull já entregou, tipo, assim, porque não é uma coisa que vem aconteceu eventualmente, não. Vem constantemente o Tsunoda brigando pelas últimas posições, né? Aí o pessoal fala, traz o radiar. Gente, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? O problema assim, óbvio, carro depende de piloto e piloto depende de carro.
Se o piloto não cai... A gente tem um exemplo muito claro, óbvio, em situações completamente diferentes, mas que a gente está vendo um piloto também ter problemas com o carro, e é um piloto, o maior da história, que é o próprio Lewis Hamilton, que está tendo problemas com a Ferrari, não tá, né? Não estão conversando ali. Então, eu acho que o Tsunoda perdeu a oportunidade, errou naquele lance ali, tipo, não tem nem o que falar, mas eu sinto que o desânimo na equipe, a equipe está perdendo muita gente, vários mecânicos do próprio time de pit stop saíram, foram para outras equipes, perderam nomes importantíssimos. O que me traz esperança para a Red Bull é que talvez o Vettel venha aí, né? Pode ser, Isso exatamente. aí Foi tem sido ventilado na conversado. semana, né? Vettel terminou o business, né? A universidade de business, focado em esporte e tecnologia por Harvard, que é um requisito para você ser chefe dentro de uma equipe, né? Certo. Então, ele vai vir aí. Eu sinceramente acho que pela história, né, Vettel, ele mesmo não descartou a possibilidade, diz que tem conversas ali rolando com o Helmut, ele poderia vir aí substituir o Helmut Marko e quem sabe ser preparado ali, porque o Christian Horner não vai ficar muito tempo. Eu tenho na minha cabeça que, principalmente pelos tailandeses ali, ele sai. E assim, se o Max sair, gente, a Red Bull vai brigar pelo fundo. Esquece. Inclusive, Vettel, que só vale um adendo aí, tava no Brasil Tava. agora, essas semanas atrás, aí, fazendo uma campanha aí. Então, estaremos de olho também, Sebastian Vettel, que pode voltar ao mundo da Fórmula 1. Era o meu sonho. Exatamente. Vamos falar mais sobre isso também no programa, mas agora a gente tem nosso quadro aqui, que é a Sala Digital. Como você sabe, nosso estúdio aqui é Band Google, e nós temos aqui todos os trends, todas as informações que o Google levanta pra gente. E aqui a informação desse final de semana, se eu não me engano, produção, me corrija por favor se estiver errado, é os GPs mais procurados no final de semana. Qual GP agora deu mais hype, na linguagem dos jovens aí, né? O mais hype nesse ano. Vamos ver então a Sala Digital aí, vamos conferir. Fala galera do Cola no Grid, hoje a Sala Digital fez um levantamento especial que destaca as etapas mais buscadas da temporada até agora. Vamos mostrar aqui o gráfico que a gente preparou, um pouco misterioso por enquanto, mas revelando o nosso top 5, né? Que começa ali com o GP da Austrália, a primeira corrida do ano e marcada por muita emoção. Com a chuva, 6 carros abandonaram a prova, incluindo o nosso Gabriel Bortoleto. E o Norris levou a melhor em cima do Verstappen, mas por menos de 1 segundo. Na quarta posição, é a vez do GP do Canadá, que rendeu um dos melhores momentos da temporada, que foi a colisão entre Lando Norris e Oscar Piastri, que fez, claro, o britânico abandonar a prova e custou pontos importantes no campeonato. Em terceiro lugar, o Grande Prêmio de Miami. Uma primeira curva com emoção, o novo papai Max Verstappen terminando na quarta posição, Piastri vencendo a corrida, que foi a quarta vitória do ano, e o Bortoleto, infelizmente, abandonando de novo por uma falha mecânica, né? Não dá para ter tudo, infelizmente. Já a medalha de prata vai para o GP de Mônaco. Ter Lando Norris no topo do pódio ajudou sim a elevar as buscas, mas a verdadeira protagonista do fim de semana foi a mudança de regulamento que obrigou os pilotos a fazer 2 paradas. Teve quem gostou, quem detestou a novidade, e eu tô no segundo time, viu? Vou confessar para vocês. E em primeiro lugar, o Grande Prêmio da China. Olha só, esperavam essa? A primeira vitória do ano de Oscar Piastri veio com liderança de ponta a ponta e a certeza de que o australiano não aceitaria esse rótulo de segundo piloto da laranja mecânica. Mas vamos falar real? Muitas pesquisas também foram de pessoas vencidas pelo soninho da madrugada e que quiseram descobrir como é que foi essa corrida. Então, vou devolver para vocês agora com uma pergunta, hein? Qual que foi a melhor prova dessas 5 que eu citei aqui? A gente se encontra na próxima etapa. Um abraço e até mais! Valeu, Lucas. Bom demais, cara. Os GPs mais buscados da China foi o mais buscado, porque ninguém conseguiu ficar acordado nesse dia, provavelmente. Foi um GP difícil mesmo. Só pra gente terminar os assuntos aqui do Grande Prêmio, Ferrari, terceiro e quarto. Baita pontuação da Ferrari, né, amor? Não, dia, como a gente estava falando, dia muito feliz por torcedor da Ferrari, porque de um ano que a gente não vinha tão bem assim, falando no GP da China, o único que a gente teve o Lewis Hamilton no mais alto lugar do pódio, só que não na corrida principal, na Sprint Race. E depois disso, falando agora do GP da Áustria, o Leclerc se classificou em segundo, Hamilton na quarta colocação, surpresa para esse ano da Ferrari, que vem sendo muito estável, principalmente com o Hamilton, que vem se adaptando de uma maneira muito lenta ao carro, e a relação dele com o seu engenheiro
também não vem sendo das mais fáceis e rápidas, né, de conectar ali com o engenheiro e tudo mais. E no GP, o Hamilton largou muito bem, o Leclerc acabou perdendo a posição para o Piastri, mas no final eles acabaram conseguindo aí um P3 e P4 muito bom para a equipe. Depois a gente vai ver a pontuação de times, de equipes, muito bom para a equipe Ferrari, e tanto que em um GP desse ano eles foram os 2 desclassificados, então já perderam pontos, e agora pontuar com P3 e P4 atrás das McLarens é bom demais num campeonato que as Mercedes vem muito bem e o Verstappen vem roubando pontos ali do pessoal para a Red Bull. Então, torcedor da Ferrari fica muito feliz, eu estou muito feliz com esse resultado. Lógico que a gente queria estar vencendo com pelo menos um dos pilotos, mas olhando o ano da Ferrari, foi um resultado muito bom. E essa questão do engenheiro do Hamilton, um último ponto que eu queria comentar é que você, torcedor da Ferrari também, você que acompanha, os rádios não são estranhos? Eu ouvi alguns rádios, principalmente nos treinos livres e no quali, do Hamilton com o seu engenheiro, e sabe aquela relação que você vê e parece que os dois não caminham juntos, não andam, não tem aquela sinergia. Tudo bem que o Hamilton ficou com o Bono muito tempo ali na Mercedes, mas não está conectando com esse engenheiro. A gente já teve várias notícias de críticas e tudo mais. Eu acho que em algum momento, para fechar, eu acho que em algum momento o Hamilton vai acabar trocando esse engenheiro dele. Provavelmente esse ano não, mas ele deve esperar o ano que vem para ver como que esse carro da Ferrari vem para o novo regulamento, e talvez ele mude, porque já vimos várias vezes nesses 11 GPs do ano que muitos momentos desastrosos entre os dois. Mas, para terminar feliz, torcedor da Ferrari, baita resultado, tomara que continue assim para Silverstone, que o ano passado, né, nosso menino Lewis Hamilton acabou saindo vitorioso numa corrida brilhante, tomara que aconteça de novo. Então, o torcedor da Ferrari, fique feliz, bom demais. Sensacional. Agora vamos comentar sobre alguns assuntos da semana, meus amigos, que a semana não foi tão movimentada assim como já de outras épocas, mas vale ressaltar que teve uma fofocona, digamos assim, rolando entre a nova equipe que vem aí em 2026, que é a Cadillac. E temos aí 3 pilotos muito bem falados no páreo, digamos assim, não só pela imprensa brasileira, mas também pela imprensa europeia, americana, imprensa mundial, que está acompanhando esse novo assunto, que é a Cadillac e seus novos pilotos, que temos aí, todo mundo vem falando, entre Drogovic, Pérez, Bottas e o Joe correndo por fora. Vamos ver qual desses 4 pilotos aí, ou quem sabe algum novato, podemos esperar. Eu acredito que eles vão ser mais conservadores nessa escolha, pelo menos pelo primeiro ano. Mas podemos ter aí mais um brasileiro no grid em 2026. Eu acredito. Torceremos. Eu confio. Gente, depois de hoje, eu tô assim, completamente iludida. E assim, agora eu vou falar. Agora eu posso falar sobre isso? Porque falou de Drogovic, falou comigo. Pode né? falar. Hable. Mami, hable. Eu vou hablar. Seguinte, a fofoca que rola, é como bem o Léo falou, é que a Cadillac tem 4 nomes. E eles querem um piloto mais experiente e um piloto jovem. O Drugo tem relação com a Cadillac desde o ano passado, quando ele correu Le Mans. E esse ano correu Le Mans também. Foi muito bem, mas o carro deu DNF, então ele não, né, enfim, não concluiu. Mas foi muito bem no stint dele. Muito constante e tudo mais. Isso chamou cada vez mais a atenção da Cadillac. E, assim, o Bottas apareceu, fazendo a gracinha ali com o carro da Cadillac e tal. Só que a gente sabe que são maneiras de chamar a atenção da marca. Só que se eu fosse para apostar, eu apostaria no nome Checo Pérez. Inclusive, quero me redimir publicamente com o Checo Pérez. Volta, Pérez. Nunca Pérez. critiquei. Entendeu? Mas eu acho que o Pérez é um nome forte, porque o Pérez é muito forte comercialmente falando. Ele é um piloto que tem uma base de fãs latinos muito fortes. E eu não aposto... Tem grandes marcas em volta dele também. Grandes marcas, né? Inclusive marcas americanas, porque a Cadillac é uma marca americana. Esse que é um ponto importante. E nós não temos ainda no cenário um nome americano para chegar e ter peso nessa equipe. Né? Pelo menos ao quem eu analiso, tanto na Indy, eu não consigo enxergar ninguém que tenha superlicença, pontos necessários para estar na Fórmula 1. Bom, porque tem toda uma questão, não é só chegar e jogar o piloto lá, tá, gente? Isso tem questões burocráticas. E então eu acho que o Checo Pérez é um nome bem forte, especialmente por esse apelo com o público latino-americano.
Ele tem uma base de fãs muito forte nos Estados Unidos. E eu, analisando também uma questão política, não acho que a Cadillac colocaria um piloto chinês agora dentro da equipe. Sim, Por faz uma sentido. questão que a gente sabe que está tendo conflitos aí, enfim, no mundo inteiro, e a gente está falando de conflitos diretos entre China e Estados Unidos. E o Guan Yu Zhou, ele tem patrocínio direto do governo chinês. Né? O governo chinês implementa dinheiro para botar, foi o que conseguiu o assento dele na Sauber, inclusive. Exatamente. Então, por isso, eu aposto sim num Drogovic. Eu tô iludida sim. Eu acho que a gente vai ter 2 pilotos. Eu quero os 2 disputando pódio. Ai, ó, iludida. 2 amigos, entendeu? Parceiros de streaming, de kart, né? São super... É isso. Ah, mas você tá iludida. Eu sou brasileira, gente. O brasileiro é iludido. A gente não se ilude com o Hexa. Exatamente. Entendeu? Entendeu? Tem gente que acompanha a Fórmula 1 que não assistiu nem o Penta. Exatamente. Entendeu? Então, tá aí. então é isso, gente. Por essas razões, brincadeiras à parte, por essas razões, o nome do Drugo que tá cada vez mais forte pra vir pra Mami cá de lá. Blue. E aí, Léo? O que você acha? Cara, eu acho assim, inclusive a gente vai depois, quero discutir com vocês qual seria, desses 4 nomes aqui, qual seria a dupla ideal. Mas já adiantando pra vocês, eu queria ver muito alguém da Indy nesse grid da Fórmula 1. Eu também. Ainda mais nesse... Aquela Caio Oi? Collet? O quê? Caio Collet? numa equipe americana, né? 100% americana, como a Cadillac. A gente fala muito da Haas, mas a Haas, enfim, é um catadão dali, que é mais europeia do que americana. A base dela fica na Europa, muitos dos funcionários são europeus, então é muito 100% E a americanizado. Cadillac, ela tem uma influência da Andretti, né? É, exatamente. É uma marca, né? Uma montadora GM que tá aí por trás da Cadillac. Então, uma montadora raiz, uma equipe raiz americana seria essa Cadillac na Fórmula 1. Será, na verdade, né? Eu queria muito alguém da Indy, por exemplo, um Alex Palou, vai que tá dominando. Só que ele deixou muito claro já que se for pra andar no fundo do grid, eu não irei para a Fórmula 1. Então, eu ele só vai pensei no nessas Palou, eu grandes aí. pensei no... Até no Hertha, né? Mas Acho que o Hertha já perdeu a já graça. perdeu, na- ele perdeu a chance dele, na verdade, Sim. né? Eu acho, mas... o A Palou chance era um e a nome... graça também. a graça também, né? Não dá mais. Desculpa, gente. Assim, por exemplo, um nome que eu também gosto, mas que também é latino-americano, Aham. é o Pato. Pato War, mexicano também. Tá, vai, Entendeu? McLaren. McLaren, né? Já tinha relações... Já fez testes na Já Fórmula fez 1. teste, já tem histórico ali. Quase chegou, cogitaram o nome dele pra Fórmula 1. Mas o Palou era um nome... Eu gostaria... Eu queria ver um americano, gente. Mas eu acho que Vai lembrar, pra quem não conhece o Palou, é um espanhol que tá na Fórmula Indy dominando aí, atual, Isso. sei lá, Na verdade, não é americano, né, gente? Nenhum nome veiculado, de fato, é americano. Mas Sim. tá ligado com o público americano por conta da Indy. Então, eu acho legal. Só que eu acho que a Cadillac, o que ela vai fazer? Ela vai entrar primeiro, é o que eu falo, é tudo novo, né? Sim, A sim. gente não sabe como é que vai ser a equipe, né? Foi tudo de última hora, né? Última hora. Vinha negociações, a gente sabe que a Andretti... Essa aprovação aí, né? A Andretti estava se movimentando, foi negada, aí veio a Cadillac, mas no fundo a gente sabe que tem os dedinhos da Andretti ali. Tem. Né? Então, eu acredito que ele é um projeto. E eles vão projetar alguém americano para um assento num médio, curto Sim, prazo, sim. assim, sabe? Mas eu ainda aposto no Checo Pérez. Vocês acreditam? Eu Eu acho acho que sim, que o acho que nome sim. mais forte desses veiculados, para mim, é o Checo Pérez. Moazeira, e aí? Quais são os dois? Você não falou, você ficou em cima do muro. Quais Ah, são os dois olha, pra você? Pra mim seria alguém da Indy, então a Palou e acho que... Não tô querendo jogar contra o nosso brasileiro, mas pra mim seria Palou e Pérez, uma baita de uma dupla, sendo mais o Palou não tem experiência na Fórmula 1, você pode Sim. falar dar esse exemplo pra mim, mas acho que seria uma baita dupla que traria muito merchandising pra própria Cadillac dentro Dinheiro. dentro dos Estados Unidos. Pra Fórmula 1 seria muito bom também, porque traria mais visibilidade pra Fórmula 1 dentro do público americano, ainda mais que já acompanha a Indy lá. Mas, pra gente colocar assim, quem estaria mais pronto hoje pra pilotar um carro de Fórmula 1 numa equipe do zero? Pérez e Bottas, sem sombra de dúvidas. Mas, Mais pronto. exatamente, os mais prontos aí, que tem mais experiência. Drogovic é um baita do nome pra Cadillac? Óbvio. Mas ele tem contra ele um piloto que já andou de Fórmula pela última vez em 2022, já estamos em 2025. Ele tem ótimas relações, faz grandes provas aí, como ele fez agora em Le Mans, na ELMS, né, na Europa Le Mans Series. E faz treinos recorrentes aí de Fórmula 1 com Aston Martin, a gente já sabe toda aquela coisa toda. Mas não sei, acho que corre um pouco por fora.
Queria ver o Drogovic? Obviamente, que é Brasil, né? Brazuca, vamos pra cima. Mas é um dos dois, desses 4 nomes, pra mim, seria o terceiro aí a brigar por uma vaga. Eu acho que só conseguiria uma vaga mesmo se um desses dois aí desse algum vacilo, alguma coisa. E eu vou desse falar alguma uma coisa que a negativa. gente precisa ser justo Mas também. tomara que dê certo, né? Que pesa, uma coisa que pesa um pouco contra o Drugo, gente, e assim, isso é importante falar. Patrocínio. O Drugo perdeu alguns dos patrocínios justamente porque quase teve assento, não rolou. Então, alguns patrocínios foram sendo tirados da Aston Martin justamente porque a própria Aston Martin não dava espaço para o Felipe. Sim. Pode ser que ele vindo por uma Cadillac ele resgate esses patrocínios? Pode ser que sim. Mas a gente tem que entender que, como diz o nosso patrão, money is king, entendeu? Então, assim, dinheiro na Fórmula 1, gente. Ah, mas a Cadillac... Gente, é dinheiro, tá? A própria Audi já vendeu parte dela para um grupo de árabes, né? Foi para um grupo catariano, né? Um grupo do Catar, né? O grupo era do Catar. Então, assim, é dinheiro. Então, assim... obviamente que eu falo, né, que eu sou clubista, sou brasileira, clubista, queria muito, eu acredito que seria uma boa dupla, o Drugo e o Pérez. Eu acho que o Drugo, ele só precisa de uma chance para mostrar do que ele é capaz. E, inclusive, eu acho que esse que era o medo da Aston Martin, porque se botasse ele ali para andar, ele ia dar um baile. Mas... Moa, você é o diretor de equipe lá da nova equipe Cadillac. O CEO chega pra você. Sou diretor. Moa, você é o chefe de equipe. Deixa eu fechar aqui. Toma aqui esses 4 nomes. Drogovic, com essa Pérez, borboletinha nas Bottas costas, tá e maravilhoso. Joe. Imagina chefe de equipe assim, com borboletinha nas costas. Agora sim. O CEO chega pra você. Chefe de equipe, temos 4 nomes aqui, ó. Drogovic, Pérez, Bottas e Joe. Escolha. Só escolha. Sem dinheiro, sem politicagem, só escolha. Não, aí também. Tô brincando. Mas pra mim, sobre essa questão da Cadillac, quem eu acho, concordo com a Laís, quem eu acho que eles realmente vão trazer e faz mais sentido pra mim é o Pérez e o Drogovic. Por quê? Esse vídeo do Bottas, pra mim, foi um grande sinal de a clássica expressão brasileira. Desespero? Jogar o verde. Entendi. O Bottas jogou o verde no desespero. Ele sabe muito bem fazer isso, ele já faz muito nas suas redes sociais. Então eu acho que ele falou, vou colocar uma pimentinha aqui, porque o mundo da Fórmula 1 gosta muito de testar as coisas. Todos esses rumores que a gente vê, a mídia italiana, a mídia holandesa fala do Verstappen, a mídia italiana do Hamilton, e de todo lugar do mundo que fala sobre algo que está acontecendo... Um pouco é rumor, mas um pouco também algum diretor, algum chefe de equipe planta um pouquinho dessa notícia como uma maneira deles testarem a notícia. Então, vamos ver, vamos jogar aí falando que a gente tá... Ou imprensa, acho que a gente tá conversando com o Drogovic. Vamos ver o que os fãs, o que os patrocinadores, o que o mercado da Fórmula 1 fala sobre isso. O Paddock fala também. O que o Paddock fala sobre isso. Então, essa do Bottas... O nome dele estava sendo ventilado, mas depois desse vídeo dele, todo mundo ficou falando dele. Já foi anunciado, já tá como certo. Então, para ver o que todo mundo falava. Faz sentido o Bottas, tá? Pela experiência dele, como o Léo falou, faz, lógico que faz todo sentido. Mas pelos nomes que estão na mesa, o pessoal da Indy faz sentido pelo lado americano, só que eu não sei se o piloto da Indy vai querer vir, porque acho que o Palou que você falou que deu esse argumento. Você tá ganhando na Indy, você tá nas primeiras colocações ali, você tá bem. Então, como piloto, você é por exemplo, a McLaren, você tá na McLaren na Fórmula 1. Você sairia da McLaren para ir para uma outra categoria, para andar, sei lá, em décimo, lutar para ter pontos? Não sei se o piloto, ainda mais pilotos mais experientes, gostariam de fazer isso. Se é um jovem piloto e tem um sonho de ir na Fórmula 1, ele vai largar tudo e vai. Sim. Mas eu acho difícil o pessoal da Indy e até de outras categorias que estão com uma relevância um pouco menor nessa lista de pilotos para ir para Cadillac, acho mais difícil. Por isso que eu volto para os meus nomes de... Você vai trazer um piloto experiente e um piloto jovem. O Pérez, além de ser um cara bom, teve um 2024 terrível. Retratando novamente. Peço desculpas publicamente para o Pérez. Nunca te critiquei, Pérez. Nunca Pérez. critiquei. Então, o Pérez é um nome muito bom. Um Pérez é um nome muito bom para mim.
traz patrocínios, é mexicano, tá ali perto dos Estados Unidos, tem muita influência com empresas mexicana/americanas por estar muito próximo, então vai trazer muito dinheiro e experiência para essa equipe e tem a experiência de ter guiado do lado do Verstappen em anos de título, então ele traz essa bagagem. E do outro lado, você não vai trazer um piloto jovem cru, um piloto jovem do zero, como a Sauber fez, como a Mercedes fez, como a Haas fez. Até porque ela não... E como a Visa Cash App não fez seria agora. bom pra ela, né? Exatamente. Você vai trazer o Drogovic, que além de ter sido campeão, já tem anos de bagagem. E aí eu fecho minha fala no que a Laís comentou. Além de trazer o Drogovic com anos de bagagem, é um Drogovic que passou por anos de Aston Martin com todo mundo com medo dele. Todo mundo com medo de colocar ele num treino livre, ou num quali, ou num GP, e ele performar bem. E aí, lembra o meu primeiro argumento dos rumores? Que é só uma coisinha acontecer, aí no caso não seria um rumor, né? Se o Drogovic me entra no GP, foi do Canadá, no lugar do Stroll, imagina se ele fica ali, não precisava nem pontuar, um P11, um P12, não, aí e se classifica bem. Tá cravado. E a Fórmula 1 é muito de momento. Tudo Olha, já mudaria. Então o o medo desse pessoal de colocar o Drogovic já diz muito sobre a qualidade dele. Então, para mim, Pérez e Drogovic faz muito, muito sentido. Tomara que aconteça, né? Seria que uma super ter. dupla na minha cabeça, gente. Seria legal demais mesmo. Agora vamos correr para nossos assuntos brasileiros mundo afora, que a direção já tá me xingando aqui. Brincadeira, tá me xingando. Vamos lá, vamos falar do Rafa Câmara então, que mais uma vez classificou bem, garantiu belos pontos para o campeonato. Ele que vem disputando o título da Fórmula 3, em 2025. Ele que é nosso piloto da Academia Ferrari, tá bom? Academia Ferrari. Ferrari. Teve o Rafa Câmara teve uns azares, mas umas sortes também nesse final de semana, né? Nossa, o Rafa sim. Câmara não teve um quali bom, porque ele foi atrapalhado por uma bandeira amarela. Lembrando que na Fórmula 3, galera, 30 carros quase 30 classificando. carros, gente. E 30 naquela carros. pista, né, gente? Exato. E todo mundo é igual na pista. Fórmula 1. Todo mundo sai no finalzinho ali pra fazer Isso. tempo. E não tem grupo, não tem Q1, Q2, Q3. Imagina 30 carros nessa pista aí, indo pra fazer o quali. 30 carros inexperientes. Nossa, tá, gente? ainda tem essa, Inexperientes. E aí ele foi atrapalhado, acabou largando, se classificando só em P7. Na sprint inverteu um grid, mesmo largando em P6. O Baduer mandou vários dive bombs ali. Ele acabou não tendo uma sprint tão boa, ficou só na 10ª colocação. E aí os pilotos novatos, que a Laís comentou, o Câmara tá vindo muito bem nesse ano. E aí na sprint faltou gerenciamento de pneu. E aí acabou desgastando o pneu dele, assim como o que aconteceu na corrida principal. Então ele terminou só na 6ª colocação na principal, enquanto o cara que tá disputando o título com ele venceu. Se eu não me engano, depois desse GP, o Câmara ia estar um ponto só na frente, liderando o campeonato. Só que a sorte de campeão. Deus é brasileiro, meu amor. Deus é brasileiro nesse dia, né? Porque foi com o Bortoleto na Fórmula 1. Mãe fia, viu? E o primeiro colocado, o rival do Câmara na Fórmula 3, que venceu, foi desclassificado por questões ali no assoalho de regulamentação, de regra. Então o Câmara, além de ter subido para a 5ª colocação, teve o seu adversário fazendo 0 pontos. Então ele abre mais ainda vantagem no campeonato. Tá com 117 e o segundo colocado 93 pontos. Que maravilha. Ó, ia ficar colado essa E um pontuação, pontinho, né? ia ficar uma a mais. Tá? Então, Câmara, podemos ter aí esse ano mais um brasileiro, assim como o Bortoleto fez, ganhando a Fórmula 3. E vamos falar só de um brasileiro que fez história na moto velocidade Vamos hoje? lá, com certeza, vale muito a pena falar Diogo do Moreira, Diogo Moreira. Na Moto2, conseguiu uma vitória, primeira vitória de um brasileiro na Moto2. Numa corrida, assim, ele veio fazendo um fim de semana incrível. Para quem não acompanha a Motovelocidade, deu uma oportunidade para a Motovelocidade também. Temos brasileiro que tá chegando no MotoGP, hein? Tá chegando Desse jeito ele tá chegando na MotoGP. Na MotoGP1, né? Na MotoGP1, né? Porque Moto2 é o que seria a Fórmula 2. Isso. E agora ele foi o primeiro brasileiro a vencer na Moto2, gente. Então, Inclusive, parabéns, Diogo Moreira. Muito legal. O famoso hat-trick também, que ele fez a pole, venceu e fez a melhor volta do final de semana também. Dia brasileiro, não Dia brasileiro. Hoje, gente, tô falando, pela velocidade, devia ser feriado amanhã, entendeu? Isso aí. Cadê o nosso GC? O GC tava falando ali, ó, do Cadê feriado. nosso GC aqui, ó? Só de palmas pro Feriado Diogo nacional. Moreira aí ó. também.
Feriado decretado. Bortoleto pontua na Áustria. Entendeu? Monte Feriado. Diogo Moreira. Fórmula Entendeu? 3 e Fórmula 1. O diretor Sensacional. decretou feriado nacional, dia de São Bortoleto. São Entendeu? Bortoleto. É isso aí. Exatamente. Vamos lá então puxar nossa classificação do campeonato também. Pilotos e construtores. Temos aí o Mundial de Pilotos. Piastri lidera agora com 15 pontinhos só de diferença, meus amigos. Ele abre um pouquinho, o Lando vai lá e tira, tá indo naquela coisa toda de classificação de temporada. Vai ser pau a pau até o final. Verstappen não pontuou, aí fica longe Quem do gostou top foi o 2. Russell, hein? E o Russell vem chegando no Verstappen. Vai dar o que falar também essa disputa pelo terceiro colocado aí. Melhores do amigos Mundial. do grid. Melhores amigos, the best friends. Tá aí a equipe a dupla ferrarista, Leclerc e Hamilton, 119 e 91 pontos. Antonelli é o sétimo. Temos o Albon em oitavo, Ocon em nono. E olha quem chegou no top 10. Salve de palmas para Nico Hülkenberg. Ocon e Hülkenberg pontuaram de novo nesse Aquela GP. coisa, gente, a Sauber, se eu não me engano, a Sauber tá encostando em P6, viu, no Construtores. Vamos dar Só pra gente comentar aí, Norris vai ultrapassar Piastri ainda, meus amigos, vocês acham? Olha, tudo é possível, temos muitas corridas ainda esse ano, gente. A gente viu, corridas. como a gente comentou no programa, eu acho que quando o Norris tá no dia dele, é difícil o Piastri chegar, dar uma briga boa. Mas a gente sabe que o Norris não é muito constante assim. E legal é o álbum, mesmo com problema no carro, tá aí, ó, no P10, muito bem. Tá pontuando constantemente tá pontuando sempre, né? Muito legal. Muito legal. Talvez no próximo já dá pra Olha fazer lá. isso em Silverstone. Classificação P9. de construtores, hein? Temos aí a McLaren liderando, aí já tragam as taças para nós. aqui do Já time pode papai. decretar Já campeã, era. já. 417, a Ferrari vem numa... Olha que bela disputa, Ferrari e Mercedes, em Nossa, um por pontinho. um ponto. Muito legal, Ferrari Legal. aí pontuou com os dois carros, terceiro e quarto, então ultrapassou a Mercedes nesse final de semana, volta a ser P2 no campeonato, depois da Mercedes ter vencido, né? P1 e P3 no GP do Canadá. E aí a Red Bull vai Xoxa, capengue, manco. largar Fazendo das um traças milagre ali, né? O Verstappen fazendo um milagre por estar na quarta Na verdade, se colocação a gente com um chamar carro. Verstappen Bull, né? Tem que chamar a equipe, né? Porque os Só pontos. ele, né? O Williams, mesmo sem pontuar, continua com seu sólido quinto lugar na temporada. Racing Bulls, sexto lugar. A Haas também. Agora a disputa fenomenal aí daí pra baixo, hein? Do sétimo ao nono, Haas 29, Aston Martin 28 e Kik Sauber, a nossa Sauber, com 26 pontos aí, que pontuou hoje com seus dois pilotos. Eu queria dizer que a partir da próxima corrida eu já não posso torcer pro Alonso mais, né? Porque eu quero que a Sauber, né? Ganha uma graninha, né? Não, e assim, É. Bortoleto pontuando, agora assim, eu não quero saber. Ele vai pontuar sempre, entendeu? É isso Confia. Exato. E aí, A Haas e a Aston Martin que se cuide ali, porque agora o porque Bortoleto é 2 vem. pontos e 3 pontos, tá vendo? 3 pontinhos da Haas. Então, assim, imagina, se os dois pontuam semana que vem, acabou, esquece. Maravilha, que isso. Esquece. É isso aí, meus amigos. Pra gente encerrar, infelizmente, o programa, cadê o ar? Eu puxei o ar, ninguém veio comigo, cara. Vai ter piloto do dia hoje? E é isso aí. Ah. Pra gente encerrar, eu quero saber de vocês, primeiro, o bagre do dia, aquele que deixou a desejar o final de semana inteiro. Não só hoje, mas com certeza o final de semana inteiro. Quem vai começar? Quer que eu comece? Primeiras damas, vai lá. Ai, Tsunoda. Não tem muito o que falar. A batida besta que ele deu hoje, entendeu? Tá É o que eu bom. falo, eu defendo ele na questão que a Red Bull também não tá Aham, ajudando ele, mas precisava? Não precisava. Entendeu? Concorrente Então, forte aí pra gente ele, achar, ele, na verdade, tá ele e Cola Pinto, né? Porque tá o Cola grandes- Pinto também deu grandes umas... candidatos mesmo. Deu umas também... Os dois, assim. Uhum. Vou deixar os dois ali, mas por ser Red Bull, eu tenho um local de fala. Tsunoda, meu bagre do dia. Isso aí. Moa, bagre do dia. Tá difícil aí. Buscar outro mesmo. Sem Vou dar o prêmio de bagre do dia boa. para Kimi Antonelli. Bom nesse programa Não sempre, poderia né? ser diferente. Kimi Antonelli, Boa. que Ah, não justo. só se eliminou, foi o seu pior inimigo, como acabou eliminando Super Max Verstappen num movimento mega otimista, com certeza muito precipitado, não precisava ter feito aquilo, apesar de ele não ter tido um E não é final a de primeira vez que ele semana. faz isso, hein? Exatamente. Ele fez isso com o Bortoletinho, vocês Exato. esqueceram disso. Apesar de não ter sido um final de semana bom da Mercedes, desde os treinos livres, desde o quali, vindo de um GP do Canadá, do seu primeiro pódio e o Russell vencendo, não precisava disso, né? Ele é um piloto jovem, primeiro ano dele. Esses momentos de dar dive bomb é só quando você
tá disputando ali um pódio, você tá disputando uma vitória, ou você é mais experiente e tem mais noção disso. É lógico que eu tô falando isso comparado aos outros pilotos. Então, o Antonelli, totalmente desnecessário o que ele fez, deve tomar uns 2 pontos na CNH de piloto de Fórmula 1 aí, merecido, né? Não precisava disso. Pra mim, o bagre do dia, obviamente, foi ele. Fernando Alonso, que não deixou o Gabriel Verdade, ultrapassar. justo. O melhor bagre do Alonso, dia, isso aí. Abaixo assinado pra você Aposenta. aposentar, exatamente. Bagre do dia, Fernando Alonso. Ponto. Piloto do dia, meus amigos. Aí. Não, peraí. Com O piloto do consenso. dia, acho que a gente pode Vai ter um- fazer... Vamos fazer em pé. Vamos junto, levantar, né? meu Deus. Vamos Aqui, fazer ó. o piloto do dia. Aqui, ó. 1, 2, 3 e... Bortoleto! É o nosso piloto do dia, mas assim, ó, nem precisa explicar. Disparado. Nem As precisa asas explicar. de borboleta já dizem por si. Piloto do dia, do mês, do ano, entendeu? É isso aí. Não só nosso. Ele foi votado pelo público. Exatamente, 30% dos votos, o piloto do dia. Esquece. A Esqueça humildade acabou. Acabou. Deixa quieto aqui, ó. Tamo junto. É Gabriel Bortoleto. Esquece. Quer nem saber. Aqui é Brasil. Galera, mais uma vez, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nesse programa aqui, hoje no Cola no Grid, aqui no Band Play, também no Band, no Band.com, no Bond, aí, ó, Bonde do Cola no Grid. Bonde do Bortoleto. Tem Bonde do Bortoleto. Aqui no Band.com.br. Obrigado mais uma vez, Lai. Muito obrigada à nossa audiência que tá sempre apoiando. E ó, eu recebi muitas DMs que o pessoal adorou a gente ficar caracterizado, viu? Não, é isso aí, cara. Entendeu? E ó, vamos curtir, né? Esses pontos maravilhosos do Bortoleto. Exatamente. E também de aproveitar que a gente tá meio em festa junina. Vamos curtir também uma festa junina. Entendeu? Coisa mais brasileira que isso não tem. Vamos ver se agora também uma parte da nossa audiência para de ser cri-cri nos comentários, né? Olha esses comentaristas, né? A gente é resenheiro, igual você aí. É, nós entendeu? somos um programa Como é de que vai fã levar pra jornalista, fã, jornalista gente. sério de borboletinha, Olha cara? aqui, se isso não não nos é leve prova... muito a sério. Isso aqui é resenha, os amigos falando sobre Fórmula 1, a mesa pra gente falar sobre Fórmula 1. De forma de fã pra fã, De galera. fã pra Leva, fã. leva É na isso aí, zoeira. pelo amor de Deus. É isso Moa, aí. obrigado mais uma vez, cara. Baita programa hoje, hein? Moa tá Obrigado. felizão, E nunca ó. mais vou ter Obrigado. monocelha, hein? Que ficou uma coisa horrível, tenebrosa. Mandar uma monocelha aqui de festa junina. Festa junina. Valeu, Léo. Valeu, Lai. Valeu você de casa que acompanhou esse baita momento da história da Fórmula 1 pro nosso Brasil. Que a gente voltar pra categoria, ter nosso brasileiro pontuando e tendo um baita final de Pontuando semana. no pior carro do grid? É isso aí, galera. Que fique muito claro Fique isso. muito Que claro. fique muito claro isso. Então, valeu. Comenta aqui se você estiver assistindo no YouTube depois. E hoje é domingo. Você que tá assistindo, a gente tá no clima festa junina. Isso. Domingo é dia de ir em alguma festinha junina aí na sua cidade, Me né? chamem. Então aproveite pra comemorar a pontuação do nosso menino Bortoleto. Infelizmente, eu não vou encher meu balde de pipoca na festa junina. Mas pode tomar um quentão, amigo? Mas posso tomar um quentão. Um chá verde. Valeu, tamo Um junto. chá verde não, sei lá, uma canjica. Uma vocês canjica, um entenderam. milho isso aí, verde, isso aí. entendeu? Isso aí. É, um caldo verde, eu queria falar. Eu falei de chá verde, não sei porquê. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Você que também tá no YouTube agora no Esportes na Band, deixa o like, compartilhe também esse programa pros seus amigos também que gostam de resenhar sobre Fórmula 1. Seguimos aqui, semana que vem estaremos de volta com Temos GP de mais. A gente vai Silverstone. comemorar até semana que vem. Se Deus quiser, a gente vai Com comemorar semana certeza. que vem de novo. Tamo junto, abraço a todos vocês e cola no grid com a gente aí. Até mais, até semana que vem. Tchau, Vai, tchau. Bortoleto! Bortoleto!